Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus Cristo. Como é bom, como é agradável nós podermos nesta manhã, mais uma vez, estarmos unidas em oração, estarmos louvando ao nosso Deus e estarmos todos e todas juntos e juntas para mais este momento de culto e este momento de meditação do terceiro domingo da Páscoa. Quero saudá-los e saudá-las com o lema da semana que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32, que assim nos diz: Os discípulos de Emaús disseram uns aos outros: Porventura não vos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Hoje nós temos em especial um texto muito bonito, um texto maravilhoso para a nossa meditação. Mas antes de iniciarmos com nossa meditação, nós queremos cantar, queremos louvar ao nosso Deus. A melhor oração é o amor, a melhor oração é o amor. Se quiseres orar, então deves amar, a melhor oração é o amor. Meu Senhor, eu já posso orar, meu Senhor, eu já posso orar. Se eu posso orar, então devo amar, a melhor oração é o amor. Sim, a melhor oração é o amor. Nós nos reunimos nesta manhã, neste momento de meditação, em nome e na presença do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para um pequeno momento de oração. Querido e amado Deus, diante deste dia chegamos a Ti, com alegria de podermos mais uma vez deixar que a Tua palavra penetre nossos corações, nossos pensamentos e a nossa alma. Dê a cada um de nós ainda muita força e muita esperança pelos dias que hão de vir. Que este tempo de pandemia não nos assuste, mas que nós possamos aprender com ele. Amado Deus, seja Tu conosco, seja Tu com a paróquia do Vale do Juruena neste terceiro domingo da Páscoa. Em nome de Jesus Cristo, isto é o que nós te pedimos, quando juntos e juntas nós dizemos amém. Queridos membros aqui de Juruena, queridos membros de Juína, Cidade Morena, Conselvã, Counisa, Aripuanã, Cotriguaçu e Linha Gaúcha. Após o novo decreto do nosso governador do estado e de algumas prefeituras, nós imaginamos e sonhamos que a partir da próxima semana nós já poderíamos estar nos encontrando pessoalmente. Porém, como uma forma de prevenção e de cuidado à vida, a nossa igreja, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, nos pediu mais um breve momento de resguardo. Eles nos pedem que ainda façamos este tempo de culto, este tempo de meditação, ainda afastados, mas unidos pela fé. Eles nos pedem um tempo ainda até o dia 11 de maio, e no dia 8 de maio todos os pastores sinodais com a presidência,
estarão se reencontrando virtualmente para dar continuidade aos procedimentos de reflexão sobre a viabilidade de nos liberarmos para os cultos. Nós não temos a autonomia de dizermos que, mediante o decreto, agora sairei para reencontrar o nosso povo, a nossa comunidade da paróquia do Vale do Juruena. Nós fazemos parte de uma igreja maior, que é a ISLB, e nós precisamos estarmos unidos com eles e com elas e prestarmos atenção e obedecermos também ao que eles nos pedem, pois senão nós teremos que também nos retratar mediante a igreja. Então, tenhamos ainda um pouquinho de calma. Neste sentido, achei maravilhoso e muito oportuno o texto bíblico previsto para este domingo e para esta manhã. O texto bíblico é do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 até 35. Um versículo um texto bíblico um tanto quanto um pouco longo, mas muito conhecido por nós. E quero também compartilhá-lo com vocês antes de iniciarmos a nossa pregação. Assim nos diz: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para o povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que está acontecendo lá? Nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e em palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para condená-lo à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isto aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos grupos foram até o túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado onde iam, Jesus fez com quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram uns para os outros: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava nas estradas das Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos disseram: de fato,
o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada, como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Estimadas comunidades da paróquia do Vale do Juruena, estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um e cada uma de nós hoje e sempre. Como é amarga a dor quando os nossos sonhos são frustrados. Um sonho é um desejo, é uma esperança de que algo se concretize. Nós sonhamos muito. Normalmente nós esperamos vitórias, nós esperamos conquistas, mas muitas vezes temos de beber o cálice da derrota. Eu creio, não seja necessário perguntar quem que de nós, quem que de vocês que me ouvem, que meditam comigo neste momento, já não bebeu o amargo cálice do sonho frustrado. Certamente, todos já passaram por esta experiência. Podemos citar os sonhos com um casamento que não se realizou, os sonhos com uma carreira que não se concretizou, também os sonhos com a cura de uma doença que talvez não chegou. Os discípulos que caminhavam rumo a Emaús, naquele primeiro domingo da Páscoa, também haviam bebido o amargo cálice da derrota. Desde que eles conheceram Jesus, eles alimentavam lindos sonhos. Eles esperavam que Jesus fosse redimir todo o povo de Israel, libertar o seu povo do poder das mãos dos romanos. No entanto, na última vez em que tinha visto o mestre na sexta-feira, ele estava aonde? Ele estava pendurado numa cruz. O mestre estava morto. Para eles, a morte de Jesus representava a morte de todos os sonhos e esperanças cultivadas ao longo dos 3 anos, o tempo do ministério de Jesus Cristo, o tempo de pregação dele. Com Cristo na cruz, não havia mais redenção para Israel. Não haviam mais alegrias, os sonhos haviam se acabado. Não havia mais libertação para aquele povo. A tão desejada vitória estava sepultada agora com Jesus, o Nazareno. E assim, tristes, cabisbaixos, eles percorriam os 12 quilômetros que separava Jerusalém de Emaús. Conversavam entre si, tentavam compreender o que havia acontecido. Tentavam consolar-se mutuamente. Nisto, um terceiro caminhante se coloca ao lado deles. E este terceiro caminhante é o próprio Jesus Cristo. É o Cristo vivo, o Cristo vencedor sobre o poder da morte. Mas a desolação, a frustração era tão grande, mas tão grande, que os olhos dos discípulos sequer foram capazes de reconhecer o Senhor. Jesus os escutava atentamente. Mas chega o momento em que ele se manifesta. Cristo explica as Escrituras. Ele mostra que o que aconteceu já estava previsto. Que o Cristo tinha que padecer para entrar na sua glória.
que o Cristo tinha que morrer para ser ressuscitado. E então, tendo os discípulos chegado em casa, caminhante desconhecido é convidado para ficar com eles. E Jesus aceita então este convite de estar ali com eles para jantar com eles. Durante o jantar, ao partir o pão, Cristo então é reconhecido por Cleopas, que no mesmo instante, feliz e com suas esperanças renovadas, volta a Jerusalém na companhia de seu colega para compartilhar a boa notícia que o Senhor havia ressuscitado, que o Senhor estava vivo. E assim, a cena muda, a perspectiva muda, pois eles já não estão mais tristes, eles já não estão mais cabisbaixos, eles já não sentem mais o amargor da derrota do sonho frustrado. Com a ressurreição de Jesus, ressuscitam também todos os sonhos e todas as esperanças. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, hoje é o terceiro domingo da Páscoa. Há 2 semanas atrás, nós estávamos festejando o milagre da ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. E hoje somos convidados a perceber que a ressurreição de Jesus é também a ressurreição dos nossos sonhos. Com a ressurreição de Cristo, nós devemos nos dar conta de que a vida é uma dádiva e que nós devemos continuar sonhando. Sim. Gente, essas palavras são tão animadoras. Estas palavras são tão esperançosas. Devemos nos dar conta de que a vida é uma dádiva e que nós devemos continuar sonhando. Ainda há esperança. Nós também vivemos um tempo triste, um tempo de incerteza, mas sim, eu digo e eu repito, esperança há. Há esperança para toda esta função e confusão que nós vivemos. Há esperança para os casamentos, aqueles que estão em crise. Há esperança para o seu filho que passa por dificuldades. Há esperança para o seu pai, para a sua mãe que está enfermo. Ainda há esperança para a nossa cidade, para os nossos estados, para o nosso país, para todo o nosso povo. Ainda há esperança. Não está tudo acabado, não. Enquanto os discípulos de Emaús lamentavam a morte de seus sonhos, Jesus estava vencendo a morte. Porém, nós também devemos lembrar que o Cristo vencedor ressuscita as esperanças que estão nos seus planos e nem sempre aqueles que estão em nossos planos. Os discípulos de Emaús cultivavam esperanças incorretas a respeito de seu mestre. Eles desejavam que ele fosse o revolucionário político expulsando o dominador romano e reconquistando o trono para o seu povo. Porém, os propósitos de Deus, com a morte e a crucificação de Jesus Cristo, eram bem diferentes. Não eram esses os propósitos. Deus não pretendia satisfazer os desejos e os caprichos pessoais daquele povo. Isto é um alerta para nós. Nem todos os nossos sonhos serão concretizados
porque não fazem parte dos magníficos sonhos de Deus para nós. Às vezes, nossos planos são frustrados, mas aí precisamos estar atentos. Será que recebemos algo ainda melhor do que almejamos? Será? Será que não há de vir algo muito maior e muito melhor do que nós estamos pensando? Será que não precisamos passar por este tempo de restrição, este tempo de quarentena? Porque o que há de vir depois será muito melhor e maior do que nós imaginamos. Pensamos que talvez na próxima semana já estaríamos juntos e juntas, mas precisamos esperar, precisamos aguardar, porque talvez o nosso reencontro será ainda mais significativo, será ainda mais glorioso, será ainda mais feliz e mais alegre. Será que nós estamos cegos? Cegos como os discípulos no caminho de Emaús, que não conseguimos perceber e ver o que há de vir de tão maravilhoso depois de nossas dificuldades? Para concluir, queridos irmãos e irmãs em Cristo, o domingo de hoje, ele também recebeu pela tradição da nossa igreja, da tradição da igreja cristã, o nome de Misericórdias Domini. Este nome é inspirado no Salmo 33, versículo 5, que assim diz: a terra está cheia da misericórdia do Senhor. A terra está cheia da misericórdia do Senhor. Por isto, no contexto de nossa igreja, hoje é comemorado o Dia Nacional da Diaconia. Diaconia é a ação misericordiosa da Igreja de Jesus Cristo em favor das pessoas sofredoras. Diaconia é amor ao próximo. Se nós cremos, de fato, no Cristo que é vitorioso, e se nós sabemos que mediante a Páscoa ainda há esperança, não deveríamos jamais, a exemplo de Jesus, colocar-nos ao lado dos que caminham tristes e cabisbaixos? Será? Será que não deveríamos, assim como Jesus Cristo, colocarmos-nos ao lado dos que caminham cabisbaixos e entristecidos? Será que não é este um momento de amor? Amor para quem está dentro de nossas casas conosco, amor para com as nossas comunidades, com a nossa paróquia, compreensão com o que tudo está acontecendo, dando sempre testemunho que a mensagem é vitoriosa e, portanto, a ressurreição também será de nossos sonhos. Nós sonhamos alto, nós sonhamos muito para a paróquia do Vale do Juruena. Agora estamos trancados dentro de casa, impossibilitados de nos reencontrarmos, por hora. Mas há a ressurreição, há o momento da vitória, há o momento do reencontro, há o momento de nos abraçarmos, sonharmos e trabalharmos juntos e juntas, felizes. Para concluir, eu digo que eu creio que esta sim de fato seria a forma mais concreta de responder àquele que venceu e nos ressuscita a esperança da vitória. Amados irmãos e irmãs, não vamos baixar as nossas cabeças, não vamos caminhar tristes por aí, não vamos ficar cabisbaixos, mas vamos orar, vamos nos ajudar, vamos nos dar as mãos, porque o reencontro será lindo e maravilhoso. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guie
para uma fé prática, para uma fé que conquista, para uma fé que renova esperanças, para uma fé que testemunha em palavras, em atos e ações. Amém. Ainda neste momento, nós queremos, mais uma vez, de uma forma bem breve, ouvirmos de novo a canção com a qual eu iniciei. Porque a letra dela, ela é profundíssima. A letra dela nos inspira. A letra dela também nos renova e traz forças. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Peço desculpas porque eu comecei num tom acima do que está previsto. Ele é um pouquinho mais baixo. Que nós possamos todas e todas ficar sob a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Um feliz dia, cheio de amor, cheio de paz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.